Delegado de polícia em Colinas fala do andamento das investigações quanto ao assassinato do vendedor de rua Geraldo Bezerra, o Seu Língua, como era chamado. Gerência local da CAEMA alerta a comunidade à suspensão obrigatória do fornecimento de água devido ao rompimento de adutoras dentro da estação de tratamento. Veja ainda os últimos atos da comemoração dos 124 anos da cidade de Colinas. Programação iniciada no dia 9 e encerrada no dia 10, com bandas em praça pública. O Jornal Nova Era está no ar, levando a informação até você. Boa noite. A Delegacia de Polícia em Colinas falou do andamento das investigações quanto ao assassinato do vendedor de rua Geraldo Bezerra, o Seu Língua, como era chamado. Mais de 20 dias após o fato, ainda é difícil estabelecer uma linha de investigação. Em 22 de março, uma tragédia era anunciada na Rua Gonçalves Dias, centro colinense. Nesta casa, de cerca de 30 metros quadrados, residia o senhor Geraldo Bezerra do Nascimento, conhecido em toda a cidade como o Seu Língua, um aposentado vendedor de picolé pelas ruas da cidade. Elementos teriam invadido a sua casa, segundo relatos de vizinhos, e depois daquela madrugada, o cearense de 89 anos, da cidade de Crateús, simplesmente desapareceu, até que surgiu a informação na manhã do dia 30 passado que um corpo teria sido localizado dentro do mato no bairro Guanabara. Populares e a polícia foram até o ponto indicado e lá constataram a existência do corpo, já praticamente só o esqueleto. A princípio, eram fortes os indícios de que tratava-se do aposentado desaparecido há uma semana. As roupas encontradas no local foram reconhecidas por populares e também alguns detalhes da arcada dentária da vítima. O desafio da polícia agora é chegar ao autor ou autores desse crime, o que, de acordo com o delegado, não será tarefa fácil. Nós queremos dizer para a sociedade que nós estamos empenhados nesse caso, né? Porque se tratou de um caso de um crime bárbaro, um crime com requinte de crueldade, né? Ele foi encontrado só ossada num local ermo, e nós acreditamos que ele foi executado naquele local, né? Era um cidadão de bem, trabalhador, e que não existe motivo para uma tal agressão, para uma tal situação criminosa. Então nós estamos empenhados, nós temos diversas linhas de investigação, né? Mas nós estamos analisando. Uma coisa nós temos a convicção de que esse crime, ele com certeza existem testemunhas oculares que olharam o que aconteceu, mas as pessoas estão com medo de comunicar para a polícia. Então a gente quer dizer aqui que você que sabe de alguma coisa, né, você pode ligar para a delegacia, o número é o 3552-1570, não precisa se identificar, não precisa dizer nome, endereço, nada, basta ligar e nos informar, né? A polícia sem informação não é nada. Esse crime ele não é um crime fácil, porque, como a gente está falando, não foi um crime realizado no meio de muitas testemunhas, né? Então é um crime difícil de ser da gente desvendar. A gente tem algumas linhas de investigação, tem algumas informações, mas como se tratava de uma pessoa sem inimigos, uma pessoa de boa índole, que não tinha nenhum envolvimento com crime, com nada, né, se torna complicado a gente chegar a essa autoria e a materialidade do crime, né? Normalmente, quando você tem uma motivação, você descobre o crime, né? Mas nesse caso a gente ainda não tem essa motivação. Por que ele foi morto? A gente ainda não tem essa motivação. Uma pessoa honesta, uma pessoa
muito trabalhador, uma pessoa que era muito conhecido, tinha muitos amigos na cidade. Então o nosso empenho ele é redobrado. Agora a gente também tem que ser sincero e falar das dificuldades que a polícia tem. Não é isso, esse crime é um crime difícil de se desvendar em qualquer local, porque foi um crime, o corpo foi achado a ermo, a gente não sabe de nada. Mas a gente precisa, como a gente está falando, da população. A população pode ligar e dar de maneira anônima, né, sem falar o seu nome, nada, para a gente poder chegar aos autores desse crime. A gerência local da CAEMA alerta a comunidade à suspensão obrigatória do fornecimento de água, devido ao rompimento de adutoras dentro da estação de tratamento, o que só deve ser solucionado lá para o final da semana. A cidade, que já vem enfrentando dificuldade no abastecimento de água nestes últimos dias, vai ter que se desdobrar até o fim da semana com a falta do produto. É que, segundo a gerência local da companhia, houve um rompimento de 2 adutoras dentro do sistema de abastecimento, canalizações de 200 e 300 milímetros que impossibilitarão o fornecimento de água à comunidade. Além disso, técnicos estão providenciando a concretagem da base para uma das bombas e toda essa atividade de recuperação deve se estender até o próximo sábado. E após o intervalo, você confere os últimos atos nas comemorações dos 124 anos de Colinas. Os detalhes em instantes. Acompanhamos agora os últimos atos das comemorações dos 124 anos da cidade de Colinas. Programação iniciada no dia 9 e encerrada no dia 10 de abril, com exibições culturais e bandas em praça pública. Em 10 de abril é um dia inteiro de atividades na região central, em comemoração ao aniversário da cidade. As escolas da rede pública foram incumbidas da montagem de estandes para a exposição de parte da cultura local, como músicas, danças ou brincadeiras infantis, homenagens aos representantes da literatura colinense e demonstração de talentos. O dia e o mês foi a primeira vez. E o que me prometeu, será que te esqueceu? Algo inusitado foi a montagem de várias bancas no ginásio de esportes para apostas em jogos de baralho dentro da programação do aniversário de Colinas. Com a chegada da noite, 2 bandas se revezaram no palco. Inicialmente, com a batida de muita swingueira, a banda Levada do Teco trouxe um repertório animado. Na sequência, foi a galera do Forró na Veia que encerrou as comemorações pelos 124 anos da cidade de Colinas.
E estes foram os destaques desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2015. O Jornal Nova Era termina aqui. Para você, uma boa noite e amanhã estaremos de volta.